Gente, eu nem sei falar quão feliz eu estou por estar com vocês aqui. E isso não é discurso, não. Isso é muita sinceridade. Desde que o Lore me convidou para ministrar neste domingo, eu já tinha um tema bem claro na minha cabeça, no meu coração, mas, curiosamente, eu tinha o tema e não tinha um título. Vocês sabem que tema é uma coisa e título é outra coisa, né? E aí, coitado do Guilherme, eu nem sei se ele está por aqui agora, enfim, né? Mas o Guilherme está ali, né? O Guilherme, coitado, ficou atrás de mim, no meu pé, Rui, qual é o tema? E eu, né? Eu não sei, eu tenho tema, mas eu não tenho um título, né? E aí eu arrumei um título meio de última hora, que eu nem sei se expressa direito aquilo que eu quero conversar com vocês hoje. Mas é isso aí, eu quero falar mesmo sobre o maior milagre do universo. Eu acho que isso é coisa suficiente para deixar o nosso coração aquecido e para mostrar para a gente que quando a gente se compromete com Jesus, a gente se inscreve no maior desafio de todas as galáxias. Vocês me entendem? A gente se inscreve, como já disse um irmão tempos atrás, no mais fascinante projeto de vida. O mais fascinante projeto de vida que existe é seguir Jesus. E eu queria mostrar um pouquinho isso para vocês hoje. Nós vamos partir de um texto que está lá na carta de Paulo a Tito. Uma coisa aqui, vamos fazer um levantamento aqui para ver quantas Bíblias a gente tem nesse lugar hoje. Então, quem trouxe Bíblia de papel feito a minha aqui, levanta agora, vai, eu quero ver. Segura, que eu quero ver. Tá, estou vendo aqui algumas, ali, aqui. Maravilha, maravilha, maravilha. Obrigado. Agora, quem é que está com a Bíblia no celular, digital? Levanta. Eu sabia que era a maioria, eu sabia. Tá, beleza, pode abaixar. Quem não levantou a mão nem na primeira vez, nem na segunda, shame on you, vergonha, né? Vocês têm que dar um jeito na vida de vocês, porque não é possível. Deus quer levantar uma geração apaixonada pela Bíblia. E como é que Ele vai levantar uma geração apaixonada pela Bíblia se vocês não andam com a Bíblia? Tem que andar com a Bíblia, gente. Eu tenho Bíblia no bolso, eu tenho Bíblia dentro da minha sala de trabalho na universidade, em cima da minha mesa, eu tenho várias na minha casa, e principalmente você tem que ter a Bíblia dentro do seu coração. Agora, o caminho para ela ir para dentro do seu coração é tendo ela nas mãos o tempo todo, é lendo o tempo todo, é se alimentando dela o tempo todo, senão ela nunca vai parar dentro do teu coração. Faz sentido o que eu estou falando? Legal, então. Tito, capítulo 3. Eu quero ler os versículos 1 a 7, tá? Tito, capítulo 3. Diz assim o texto. Acharam? Sim? Sim? Ok. Começando no versículo 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Aleluia. Deixa eu começar situando vocês em como eu estou me sentindo um pouco diante dessa palavra. Deixa eu ver que horas são para eu marcar meu tempo aqui. Bom, eu não prometo que eu vá ficar muito preocupado com o tempo hoje, não. Vocês me desculpem, tá? Eu estou me preparando aí para o que vai vir, para a conferência, essas outras coisas também, né? Essa história de culto de 4 horas de duração, eu quero estar nessas coisas também. Tem
uma palavra, um versículo, que ficou a semana inteira no meu coração e que não está aqui nesse trecho que eu li agora. Ele está em outro lugar, ele está no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, o anjo que aparece a Maria e avisa que ela vai ficar grávida pelo poder do Espírito Santo e que o fruto do ventre dela vai ser o próprio Filho de Deus, o anjo diz para Maria o seguinte: pois nada é impossível para Deus. Você é capaz de repetir isso? Diga assim: pois nada é impossível para Deus. Irmãos, a gente tem que gravar isso no nosso coração. Eu sinto muito fortemente que nós estamos num tempo em que nós precisamos ser recordados dessa verdade. Recordados de que nada é impossível para Deus. Porque a gente está vivendo um tempo onde na própria igreja tem gente que acredita que há coisas que escapam ao poder de Deus. Tem gente que acredita que para certas situações somente a medicina pode agir, somente a psicologia pode agir, mas parece que Deus está com as mãos atadas e não pode mais operar nada. Vejam bem, eu seria o último aqui a descrer da medicina, a descrer da psicologia. Eu nem ousaria fazer isso, eu tenho o meu melhor amigo que está sentado ali, é psicólogo, né? Mas eu entendo que esses recursos humanos vão até um certo ponto, mas há um além desse ponto que tem que ser preenchido pelo poder de Deus. E somente o poder de Deus pode fazer certas coisas que escapam completamente às nossas possibilidades humanas. Eu estava numa conferência de líderes cristãos há 2 semanas atrás, no Rio de Janeiro. Foi uma conferência muito interessante, havia pessoas de 10 países presentes. E nessa conferência, ela começou na segunda-feira da semana do dia 21, eu cheguei na conferência mesmo, só pude ir a partir de quinta-feira, cheguei lá na quinta-feira, dia 22, e fiquei até o final, no domingo, e eu vi uma coisa acontecer ali que me surpreendeu bastante, mas eu entendi claramente que aquilo era um recado de Deus para a igreja. Aquela era uma conferência de líderes, né? E, gente, me desculpa falar desse jeito, mas líder cristão, às vezes, é muito complicado, porque quando eles se reúnem, parece que eles vão falar de técnicas, vão falar de métodos, vão falar de uma série de coisas, e havia ali líderes, como eu disse, de 10 nações, além do Brasil, né? E um irmão que foi convidado para ministrar, um irmão que veio do Canadá, inclusive, ele fez uma coisa que ninguém estava esperando. Uma conferência de líderes, onde a gente imagina que todo mundo vai falar coisa para líder. Nas 2 vezes que esse irmão pregou, ele pregou o evangelho, como se estivesse assim falando para uma plateia de incrédulos. Só tinha líder ouvindo, mas ele pregou o evangelho. E pasmem vocês, alguns líderes se converteram naquele dia. Graças a Deus. Alguns líderes se converteram. E além de pregar o evangelho, com aquela ousadia de pregador do evangelho, né, ele orou por cura. Fez isso na quinta-feira à noite, fez isso no sábado de manhã. E no sábado de manhã, eu vi isso. Uma irmã chamada Denise, que desde 2009 não andava sem o auxílio de 2 muletas. Sabe aquelas muletas que você segura no punho preso assim e vai andando, né? Ela usava 2 muletas assim e só conseguia se locomover com essas muletas. Pela graça de Deus, o irmão ministrou sobre ela. Essa irmã largou as muletas e começou a andar ali na frente de todo mundo. O irmão que organizou a conferência é o pastor da comunidade onde essa irmã é membro, né? E ele disse depois: olha, irmãos, eu sou testemunha, eu sou pastor dela. Desde 2009 ela não anda sem muletas. E agora ela andou. O incrível é que teve gente que não entendeu. Teve gente ali daqueles líderes que ficou pensando: nossa, mas por que esse irmão veio, né? Aqui é uma conferência de líderes, pregar desse jeito e orar por cura. Eu virei para o irmão que organizou, que é meu amigo, e eu disse para ele o seguinte: Deus está mandando um recado para a gente. E o recado que Deus está mandando é o seguinte: Ele quer que a gente comece a entender que quem tem poder para fazer as coisas é Ele. É Ele que tem poder. Entenda, um milagre, ele beneficia sim a pessoa que é abençoada por ele, como aconteceu com a Denise, graças a Deus. Mas o milagre não tem apenas essa finalidade. O milagre é um sinal. E esse milagre, para mim, funciona como sinal de que Deus quer fazer coisas fantásticas na vida de homens e mulheres, moços e moças, na nossa geração.
Mas para isso, a gente precisa acreditar que Deus é poderoso para fazer isso. Que Deus tem poder para fazer essas coisas. Vocês estão me acompanhando, gente? Sim. A partir desse cenário todo, eu comecei a refletir sobre esse texto que a gente leu. E eu tenho para mim que esse texto nos ajuda a entender algo que muitas vezes a gente não consegue, escapa da gente. A gente vive num tempo onde todo mundo quer consertar o mundo a partir das nossas próprias forças, mas o que Deus está dizendo é: vocês precisam do meu poder para consertar o mundo. E entendam bem, consertar o mundo é alguma coisa que não acontece se primeiro nós não tivermos consertado a nossa própria vida. Primeiramente, Deus precisa fazer alguma coisa profunda na vida de cada um de nós, para que a partir daí, até mesmo o nosso entorno, as pessoas que convivem com a gente, a sociedade, possam também ser alvo, absorver o reflexo dessa obra de Deus em nós. Mas se não há uma transformação primeiramente em nós, não é possível fazer nada nesse mundo. As pessoas que trabalham com política tentam o tempo todo melhorar o mundo. Nós vamos aqui acreditar que, pelo menos alguns deles estão realmente interessados em melhorar o mundo. Mas eles querem fazer isso sempre a partir da força humana, a partir da engenhosidade humana, dos planos humanos. E o problema, gente, é que nada disso lida com o grande problema do ser humano. O grande problema do ser humano está dentro dele. Há uma doença dentro do ser humano, e o único que pode curar, que pode tratar essa doença é Deus. Eu quero recordar essas coisas para a gente hoje, porque eu acredito que isso pode nos beneficiar de várias maneiras. Primeiro, isso pode nos edificar, porque todos vocês que já tiveram essa experiência de serem encontrados por Deus, de serem convertidos pela graça de Deus, vocês vão sair daqui hoje ainda mais convertidos. Agora, aqueles dentre vocês que nunca tiveram essa experiência, pela graça de Deus, eu peço que o Espírito Santo realize essa obra na vida de vocês hoje. E é a partir daí que a gente vai poder ver reflexos dessa obra de Deus na nossa vida, atingindo outras pessoas também. Amém? Quando a gente lê esse texto de Tito, fica muito clara aqui uma preocupação de Paulo. Paulo está preocupado em que Tito, que é o seu representante, o irmão que ele enviou para cuidar das igrejas de uma região, ele está preocupado que Tito ensine aquelas pessoas a andarem corretamente, a andarem como cristãos. Tito devia instruir os irmãos para viverem de forma digna, ou seja, para viverem como vive uma pessoa comprometida com o Evangelho de Jesus. É essa preocupação que está presente no texto. E quando a gente lê esses primeiros 2 versículos que eu li aqui no começo, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Vejam bem, a ideia que dá base a esses versículos aqui é a ideia de que há alguma coisa diferente em nós. Há alguma coisa diferente na nossa maneira de viver que se destaca da maneira de viver das pessoas ao nosso redor, daquelas pessoas que não conhecem a Deus ainda. Essa mesma ideia está presente num outro texto de Paulo, que eu vou ler para vocês aqui. Ele está em Filipenses 2, versículos 14 e 15. Filipenses 2, 14 e 15. E ele diz o seguinte: Paulo escreve: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Gente, que coisa fantástica. Paulo está dizendo: olha, nós vivemos no meio de uma geração corrompida e depravada. As pessoas estão longe de Deus. As pessoas não querem saber de Deus.
No meio dessa geração, vocês precisam viver como estrelas no universo, né? O universo tem lá aquele pano de fundo escuro, mas as estrelas estão ali brilhando e dando a sua luz. Então, contra esse pano de fundo de pessoas que vivem vidas longe de Deus, vidas depravadas, a nossa maneira de viver tem que ser assim, tem que ser como estrelas que brilham o tempo todo. Gente, que grande missão é essa? Que grande desafio é esse? Eu acho que Tito, aqui, o texto que a gente leu, Tito 3, versículos 1 e 2, está repetindo essa ênfase, que é uma ênfase extremamente necessária para nós nesse tempo. Eu fico me perguntando, a nossa diferença está sendo manifestada? Será que as pessoas estão vendo a nossa diferença? Ou será que nós apenas somos pessoas que têm o costume de ir à igreja no domingo, mas de resto a gente vive como as outras pessoas vivem também, sem nenhuma grande diferença, sem nada que chame efetivamente a atenção? Será que está sendo assim a nossa vida? Agora, eu acho que falar apenas aqui para vocês da necessidade de ser diferente não resolve. Isso pode até colocar sobre todos nós um peso. E o que eu quero não é colocar um peso, eu quero mostrar para vocês o que Deus já fez para que a gente possa viver uma vida diferente. É esse o meu objetivo. Precisamos saber como é possível viver uma vida qualitativamente diferente daquela vivida pelas pessoas que estão ao nosso redor. E é disso que Paulo trata no decorrer desse trecho, até o versículo 7, que eu li para vocês. Eu vou destacar, então, algumas coisas aqui. A primeira delas é a seguinte: nesse texto, a primeira coisa que Paulo faz é nos lembrar de que houve um tempo no qual as nossas vidas não eram diferentes. Houve um tempo no qual as nossas vidas não eram diferentes. Vocês vão encontrar isso no versículo 3, né? Ele diz claramente aqui: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Talvez você possa dizer: Rui, mas o que é isso? Que coisa pesada. Eu não era isso aí que você está falando, não. Isso daí deve ser um monstro muito feio. Me desculpa, eu não quero te assustar. Vamos trancar as portas para que ninguém saia correndo agora. Mas isso daqui era o que a gente era, sim. Nós éramos exatamente isso que Paulo falou. Entendam bem, queridos, uma parte muito importante da nossa experiência com Deus é quando a gente pode dizer realmente como a gente era. É um momento, aquele momento na vida em que você pode realmente dizer: bom, eu era desse jeito, eu era ruim. No entanto, tudo mudou a partir de um certo momento. Enquanto você não pode falar isso acerca de você mesmo, é porque está faltando para você uma parte muito importante da experiência cristã. A experiência cristã envolve essa dimensão de guinada, de meia volta na vida, que a Bíblia chama de arrependimento, e que significa: a minha vida até aqui era péssima, mas a partir desse momento ela mudou. Eu acho muito interessante isso, né? Quando você está longe de Deus, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui. Quando você está longe de Deus, quando você vive longe de Deus, você é desobediente e não percebe. Entendem o que eu quero dizer? Você é desobediente e não percebe. E se os seus pais chegarem para você e disserem: você está sendo muito desobediente, você vai brigar com seus pais. Vai dizer que nada, vocês que são chatos. É ou não é assim? Você não percebe que está sendo desobediente. Você não percebe que está sendo invejoso. Você não percebe que a mentira se tornou um recurso ao qual você recorre com muita frequência para resolver os seus problemas. Você não percebe, porque tudo isso está muito natural para você. É somente a partir do momento da sua conversão, do seu encontro com o Senhor, que você começa a avaliar a sua vida e que você nota a diferença entre o que você era e o que você se tornou a partir do seu encontro com Jesus. Depois que a gente conhece a Jesus, o que eu vou dizer aqui é regra. Depois que a gente conhece a Jesus, depois que a gente tem um encontro com Jesus, a gente percebe sim de que jeito horrível a gente vivia.
A gente percebe sim quanta coisa ruim a gente fazia antes do nosso encontro com Jesus. Nós éramos, como diz o texto aqui, escravizados por toda sorte de paixões. E não se assuste, né? Essas paixões aqui podem ser bem discretas até, podem ser bem respeitáveis. Eu não estou aqui descrevendo um criminoso, um inimigo da sociedade. Eu estou descrevendo aqui cidadãos e cidadãs respeitáveis, né? Olham para você no colégio e na faculdade e ninguém diz que de repente você é isso, mas você é isso. Eu me lembro das coisas que eu fazia antes da minha conversão. Eu me lembro do recurso à mentira, que era uma coisa tão fácil para mim. Eu me lembro de situações em que eu expus pessoas à humilhação, apenas para me promover diante dessas pessoas, e nada disso me parecia ruim naquele tempo. Mas depois do meu encontro com Jesus, eu passei a olhar para trás e me arrependi das coisas que eu fiz. Eu me lembro de uma vez, gente, para vocês verem como a maldade no coração do humano é terrível. Eu estava eu não sei mais nem como é que se chama isso, nos primeiros anos do ensino fundamental. Eu acho que eu estava no correspondente hoje ao 2º ano, né? E eu menti acerca de um rapaz, um colega meu. Eu disse que ele tinha me provocado e feito uma coisa feia comigo, para mim, me chutado, e só para que a professora o punisse. Eu fiz isso. Foi mentira. Você pode perguntar, Rui, o que você ganhou com isso? Eu respondo, até hoje eu não sei. E eu vivi com isso por anos, mas depois que eu me converti, eu me lembrei do Roberto, que a professora humilhou publicamente, ela também sem sabedoria nenhuma, humilhou publicamente diante da classe, a partir de uma mentira que eu contei. Eu me lembrei do Roberto e eu pedi perdão a Deus. Deus, eu quero que Ele me perdoe. Eu não sei se eu vou encontrar esse moço um dia, eu não sei se eu vou encontrar esse homem um dia, ele deve ter hoje a minha idade, 56 anos, mas eu me arrependo de ter sido o homem mau, o menino mau que eu fui, mentindo acerca dele. Vocês percebem então como a maldade não é brinquedo? A maldade está no nosso coração. E se eu ficasse aqui, e se a gente tivesse tempo e eu fosse perguntar a vocês exemplos pessoais, eu tenho certeza que vocês me dariam também, muitos de vocês, exemplos da sua própria vida. A gente vivia longe de Deus e cometíamos essas coisas, ainda que o verniz da nossa vida talvez não deixasse isso evidente. É muito importante se recordar de quem a gente era, para que a gente tenha a noção daquilo que Deus realizou na nossa vida. As lágrimas de arrependimento pelos pecados que nós cometemos são um bálsamo que nos ajuda, que nos cura e que assinalam para nós, olha, é verdade, você foi ruim, você fez isso, mas Deus entrou na sua vida e houve mudança, e houve transformação. Esse é o segundo aspecto que eu quero extrair do texto para comentar com vocês. Primeira coisa aqui que eu destaquei é que Paulo lembra a gente que houve um tempo no qual nós não éramos diferentes. Nós éramos iguais às pessoas do mundo. Nós vivíamos sem Deus e fazíamos as coisas ruins que essas pessoas fazem também. Mas agora, em segundo lugar, Paulo vai nos lembrar de que alguma coisa aconteceu. E essa coisa que aconteceu transformou a nossa vida. Modificou a nossa vida. Onde é que está isso aqui? Versículos 4 a 6, eu vou reler. Escreve Paulo: mas quando da parte de Deus nosso Salvador se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Alguma coisa aconteceu. O que foi que aconteceu? O que aconteceu, gente, é que Deus entrou na nossa vida e isso mudou a nossa história. Houve um momento em que Deus entrou na nossa vida e transformou a nossa vida. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui poderia contar a sua história de como isso aconteceu. E seria maravilhoso poder ouvir, porque a gente iria perceber uma coisa: não existem duas histórias iguais. Cada história é uma história, e isso é lindo, porque Deus respeita a nossa individualidade. Não apenas isso, Deus trabalha
com a nossa individualidade. Ele nos acompanha desde antes do nosso nascimento. Ele conhece a gente em cada mínimo detalhe. E Ele sabe como agir na nossa vida para nos levar a esse lugar de encontro com Ele, a esse lugar de conversão. Então a minha história não é igual à sua. Ela tem as suas próprias características. Eu não tinha 12 anos de idade ainda. Eu tinha menos do que isso. Eu ia fazer 12 anos em março. E era janeiro de 1978, quando a palavra pregada por um irmão, que é pastor aqui na cidade até hoje, pastor Vanderlei, a palavra de Deus através daquele irmão feriu meu coração, que nem um martelo pega a pedra assim, esmaga a pedra. E quando eu vi, eu estava lá na frente da igreja, atendendo ao apelo e recebendo Jesus como meu Salvador. E alguém pode até pensar, um menino de 11 anos de idade, será que ele entendeu o que estava acontecendo? Gente, a minha vida a partir dali mostrou que eu entendi. Porque eu me apaixonei por Deus, eu era indiferente às coisas de Deus. Eu achava uma chatice ir para a escola dominical e só ia quando a minha prima, que se converteu antes de mim, me obrigava. Mas a partir daquele momento eu não queria largar a Bíblia mais. Eu li a Bíblia inteira naquele ano. A partir daquele momento, eu levava a Bíblia comigo para o colégio e ficava pregando no intervalo, no recreio, no pátio, a ponto de um dia ser levado para a diretoria por causa disso. Né? Me levaram para ser interrogado. O que você está pregando? Eu estou falando de Jesus e tal. Mostra a Bíblia que você está usando. Eu tive que mostrar a Bíblia. Né? Eram dias difíceis. 78 era ditadura ainda. Né? Enfim. Mas, gente, a minha vida mudou. E o que fez isso foi um encontro com Deus que fez isso. Foi um momento no qual o encontro com Deus mudou minha maneira de ver o mundo, mudou minha maneira de pensar, mudou os meus valores. Alguma coisa dentro de mim foi transformado naquele momento. Então vejam bem, ainda que a sua história seja diferente da minha, tem um denominador comum aqui. E qual é esse denominador comum? O denominador comum é que Deus é quem faz isso. O denominador comum é que foi Deus quem entrou na minha vida e na sua vida e transformou a nossa vida. Foi Deus que fez isso. É uma obra que somente Deus pode fazer. Nesses versículos que eu li agora, que eu destaquei de 4 a 6, vamos olhar com atenção aqui algumas coisinhas interessantes. Vocês estão ainda aqui ou não? Estão vivos, sim? Não foram arrebatados não, né? Tá. Ok, eu espero que ninguém seja arrebatado pelo sono. Então, por favor, se alguém dormir, o vizinho acorde a pessoa, porque aí fica meio escuro, né, e tal, de repente dá sono, né? Se precisar, eu posso subir em cima do barril, fazer qualquer coisa também para que vocês continuem acordados, tá? Tem algumas coisas aqui que a gente tem que destacar, né? Vejam bem, a pergunta que eu faço diante desse texto é a seguinte: tá bom, então Deus entrou na nossa vida, Deus mudou a nossa vida, isso é uma coisa que só Deus pode fazer, mas a pergunta é, por que Deus se deu ao trabalho de fazer isso? Por quê? Por que ele veio lá se interessar pelo Rui Luiz Rodrigues, morador na Avenida Santo Antônio, 853, Vila Osasco, de 11 anos e pouco de idade? Por que ele fez isso? O que ele viu em mim? O que ele encontrou em mim para fazer esse trabalho na minha vida? Versículo 4 diz assim: quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Queridos, aí está a resposta. Por que Deus se interessou por mim? Porque Ele é bondade e amor pelos homens. Porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele quer e deseja que todos sejam salvos. Ele ama. E porque Ele ama, o amor dEle vem ao nosso encontro, o amor dEle nos localiza, o amor dEle não nos esquece, o amor dEle invade a nossa vida e faz uma obra eterna dentro da nossa vida. É o amor dEle que faz isso. Deus é bom e ama os seres humanos, ponto. Só isso? Você quer mais? Você quer mais? Querido, isso aqui não é só, isso aqui é tudo. Isso aqui é tudo. Deus é bom, não é um Deus maldoso que existe, não é? Não estamos na mão de um Deus maldoso, não estamos na mão do acaso, estamos nas mãos de um Deus que é bom e que ama os seres humanos, e por causa disso, Ele vem ao nosso encontro. Então a primeira coisa a destacar é isso, né?
Mas o Paulo não diz apenas isso, tem um outro aspecto que ele destaca aqui, e que eu acho fundamental. Ele vai dizer que isso que nos aconteceu, não aconteceu por causa de alguma bondade nossa. Versículo 4 mostra isso, né? Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, agora o 5, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou. Não foi por causa da nossa bondade, não foi porque nós éramos bonzinhos, porque aliás nós não somos. Vira para o vizinho que está do seu lado e diga assim para ele: nós não somos bonzinhos. Eu sei que é duro dizer isso, é desagradável, mas é importante fazer isso, porque por natureza, gente, por natureza é isso que nós somos, ou melhor, é isso que nós não somos bonzinhos. Deus não fez o que fez na nossa vida porque olhou e disse: aquele ali, ele faz coisas boas, ele não responde muito aos pais, talvez tenha alguma esperança para ele ou para ela. Aquela lá tem um coração assim, tem pena das pessoas, chora por todos os cachorros abandonados que encontra na cidade, então por aquela lá eu posso fazer alguma coisa. De jeito nenhum. Deus não olhou para alguma bondade em nós, Deus interviu na nossa vida apenas por causa da sua graça, por causa do seu amor. Foi essa a única causa, foi essa a única razão. Quando Deus nos salva, não por causa de alguma coisa que a gente faz, mas apesar da gente, quando Deus nos salva apesar da gente, o nome disso é graça, amém? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho no valor disso que eu acabei de falar aqui. Vocês já pararam para pensar no valor que é saber que nós somos salvos não por causa de alguma coisa que nós fazemos, mas por causa da graça de Deus? Pensem comigo por um instante, se fosse por causa de alguma coisa boa que a gente faz, como é que a gente iria saber quando a gente fez o suficiente para ser salvo? Entendem isso? Não, eu tenho que fazer umas coisas boas aí para poder ser salvo. Então, eu faço isso hoje, amanhã eu faço aquilo. Como é que nós iríamos descobrir quando nós teríamos finalmente feito o suficiente para sermos salvos? Nós nunca descobriríamos isso. E o resultado é que nós viveríamos numa eterna insegurança. Nós nunca teríamos consciência do perdão dos nossos pecados, porque sempre a gente teria que fazer alguma coisa a mais para poder ser salvo. Mas não depende do que a gente faz. Depende única e tão somente da graça de Deus. Depende apenas daquilo que Deus fez por nós. Então vejam bem, como eu disse, na verdade a nossa bondade, que não existe, né? Porque a gente não é bonzinho de natureza, a nossa bondade nunca seria suficiente para apagar os pecados que nós cometemos. A nossa bondade nunca seria suficiente para lidar com o tanto de culpa que a gente tem no cartório. Somente Deus poderia fazer isso, e Ele fez, cancelando os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele fez isso, pegando cada pecado que eu cometi, inclusive aquela mentira que eu contei, que prejudicou o Roberto. Deus pegou cada pecado que eu cometi e cravou esses pecados na cruz. E Jesus sofreu por cada um dos meus pecados e por cada um dos pecados de todos vocês que estão aqui hoje também. Foi isso, é assim que aconteceu. Por causa da graça dele, e não por causa de alguma coisa que a gente pudesse fazer. A nossa esperança está apenas em Deus, porque a gente entendeu que ou Ele nos salva, ou a gente está perdido para sempre. Mas Ele decidiu nos salvar, amém? Ele decidiu nos salvar. O último aspecto que eu queria destacar aqui, nesse segundo ponto, é o seguinte: como foi que Deus fez isso? Como foi que Ele nos salvou? O texto diz aqui nos versículos 5 e 6, Ele nos salvou
pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus nos salvou operando na nossa vida, lá no nosso íntimo, o maior milagre do universo. É disso que eu estou falando, gente. O maior milagre do universo foi pegar alguém que estava morto para Deus. Vejam bem, alguém como eu, que estava andando, falava, comia, aliás, comia bastante, eu era guloso, conversava, ia na escola, estudava, era um bom aluno. Pegar alguém como eu, que fazia todas essas coisas, mas que lá no coração estava morto para Deus. Eu não sabia sobre Deus, eu não amava a Deus, eu não tinha em mim nada que pudesse se conectar com Deus, porque aquilo que me conectaria a Deus estava morto dentro de mim, o meu espírito. Vocês entendem isso? Para quem está familiarizado com computação e jogos, né? Aquela placa de vídeo que poderia permitir a você jogar não funciona. Então você não consegue jogar. Vocês estão me entendendo? O único jeito é ir lá, né, trocar a placa, colocar outra, para que agora o equipamento possa funcionar. No nosso caso, não se trata de trocar uma placa. No nosso caso, se trata de trocar o nosso coração. É preciso trocar o nosso coração para que finalmente a gente possa saber quem Deus é, ter comunhão com Ele e a partir daí viver uma nova vida. Queridos e queridas, Deus salvou a gente operando esse maior milagre do universo lá no nosso íntimo. Deus nos fez nascer de novo. O texto de Tito fala sobre o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Regenerar é gerar de novo. É permitir que alguém nasça de novo. E essa é a palavra que a gente sabe, Jesus disse com toda clareza para um religioso do tempo dele. Isso está lá em João capítulo 3, versículo 3. A gente lê o seguinte lá. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Repita depois de mim, diga assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É isso. Ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Mas o que é ver o reino? Vamos entender isso? O que significa ver o reino? Sabe essa ação toda de Deus que acontece aqui? Que você vê gente com as mãos erguidas para Deus, gente chorando, gente ajoelhada. Sabem isso? Ver o reino significa olhar isso e entender o que está acontecendo. Isso é ver o reino. Agora, sabe quando a pessoa olha e diz assim, eu não sei, o pessoal vai lá, levanta a mão, e assim, eles cantam, e você olha, o pessoal está chorando, e está estendido no chão, e eu não sei o que acontece lá. Pois é. Você sabe por que você não sabe? Você não sabe porque você não nasceu de novo ainda. Quando a gente nasce de novo, a gente começa a enxergar o reino de Deus. Quando a gente nasce de novo, a gente olha as coisas de Deus e entende as coisas de Deus. Quando a gente nasce de novo, as coisas de Deus passam a ter para a gente um outro sabor. Ou melhor, passam a ter sabor, porque antes não tinham sabor nenhum. Eu me lembro muito bem do que era a Bíblia para mim antes da minha conversão. Havia uma Bíblia em casa, ela foi dada aos meus pais, ao meu pai, aliás, de presente, pela Sociedade de Homens da Igreja Presbiteriana Independente, ali do Bela Vista. Está lá uma dedicatória, isso foi no dia 12 de janeiro de 1971. Quando eu aprendi a ler, em 73, eu já tinha lá a Bíblia, eu pegava a Bíblia de vez em quando, eu olhava, mas aquilo não fazia o menor sentido para mim. Até antes da minha conversão, às vezes eu pegava a Bíblia para brincar com ela. É um livro aqui, vou fingir que é... Teve uma vez que eu fingi que era um livro de magia, porque eu estava brincando de Mago Merlin, né? Então virou, naquele tempo não tinha Harry Potter, né? Então a gente brincava com o que tinha na mão. E aí a Bíblia, ela tinha capa escura, né? A Bíblia virou para mim um livro de magia do Mago Merlin, né? Eu não fazia a menor ideia do que era a Bíblia. Agora, a partir do momento em que eu comecei a ver o reino, a Bíblia começou a ter gosto para mim. Ler a Bíblia tinha sabor para mim. Estar na igreja, gente, eu não saía da igreja mais.
Meu pai não sabia mais o que fazer comigo. Eu estava na igreja de quarta-feira, no culto de terça-feira na reunião de oração, de quarta-feira no culto de estudo bíblico, de sábado na reunião de jovens. Eu tinha 12 anos de idade e estava no meio da rapaziada de 20 e tantos anos. Gente, o que aconteceu comigo? Eu comecei a ver o reino. É isso. E a pergunta que eu faço para você hoje é a seguinte: você já viu o reino? Pensa bem, não me responda ainda. Você já viu o reino? Ou será que a sua hesitação, essa coisa de, então eu vou, é legal, eu tenho os meus amigos, é bacana, a gente come hambúrguer depois, mas não sei, tem coisa que parece que eu não entendo direito. Pois é, a pergunta continua sendo: você já viu o reino? Porque se você não viu até hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo quer abrir os seus olhos hoje, para que você veja o reino. O que significa ver o reino? O que é necessário, aliás, para ver o reino? É necessário nascer de novo. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que vocês estavam mortos nos delitos e pecados de vocês. Se vocês continuarem lendo até o versículo 10, façam essa leitura, é maravilhosa. Vocês vão ver Paulo dizendo assim: mas Deus deu vida a vocês juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. É isso. Eu estava morto, mas Deus me deu vida. A Bíblia usa muitas comparações para ensinar sobre isso para a gente. Eu vou me limitar a uma só, que no meu entender é uma das mais bonitas. Ezequiel 36, versículos 26 e 27, diz assim, quem está falando aqui é Deus: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês estão entendendo isso? Isso é nascer de novo. É quando Deus pega. Por que eu não consigo amar a Deus? Por que meu coração não se comove diante de Deus? Porque o meu coração ainda é um coração de pedra. O que é preciso aqui? É preciso que a mão de Deus entre em mim e tire esse coração de pedra e no lugar dele coloque um coração de carne. E esse coração de carne, diz a palavra aqui, vai ser sensível à palavra de Deus. Diz Deus aqui: eu vou fazer vocês andarem segundo os meus decretos e obedecerem às minhas leis. Por quê? Porque antes a gente não obedecia, o nosso coração não queria isso, mas agora o nosso coração mudou. Agora é um coração que ama a Deus, agora é um coração que deseja fazer a vontade de Deus, que quer perseguir, ou seja, no sentido de correr atrás, perseguir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus o tempo todo. É disso que se trata, gente, é disso que se trata. Essa ação de Deus, removendo o nosso coração, que antes era incapaz de se comunicar com Ele, é uma ação tão profunda, tão intensa, que o Novo Testamento não tem outra expressão para qualificá-la, a não ser essa: novo nascimento, regeneração. Como é que nós fomos salvos? Deus nos salvou pelo lavar regenerador do seu Espírito. Amém? Foi isso que Ele fez na nossa vida. Qual é o resultado disso? Antes eu era indiferente a Deus, agora eu sou apaixonado por Deus. Antes eu achava o culto uma chatice, agora eu acho muito ruim quando ele termina rápido, Alguma coisa aconteceu. Antes eu vivia escravizado pelo pecado, vários pecados que ficavam lá me pegando o tempo todo. Agora eu percebo que a graça de Deus me deixa livre para viver uma vida que agrade a Ele. Alguma coisa mudou dentro de mim. Eu não chamei o novo nascimento de o maior milagre do universo por acaso. Ele é mesmo. Ele é maior do que qualquer outro. Porque vejam bem, gente, nada e ninguém, senão Deus, pode operar tão profundamente na vida do ser humano. É por isso que eu fico bravo quando alguém fala acerca da nossa fé, dizendo: é a religião dele, que ele pratica e tal. Gente, não se trata de religião, se trata de mudança de vida. Vocês estão entendendo?
Religiões tem muitas, mas poder de transformar a vida de alguém, somente o Evangelho faz isso. Somente o Evangelho pega uma pessoa e transforma essa pessoa em alguém diferente. 1 Coríntios 6,11 é um texto importante, porque depois de dar uma lista de pecados que os coríntios, né, os membros da igreja lá de Corinto cometiam, depois de dar uma lista desses pecados aos quais aqueles homens e mulheres eram escravizados, Paulo diz o seguinte, ele dá a lista e aí ele diz o seguinte, em 1 Coríntios 6,11, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Parem para pensar um pouquinho nisso. Está lá a lista enorme de pecados, fazia isso, aquilo. E aí Paulo diz, vocês eram assim. Alguns de vocês faziam essas coisas todas. Mas, temos que dar graças a Deus por essa palavra, mas vocês foram lavados, santificados e justificados. Mas Deus entrou na sua vida e mudou a sua história. Irmãos, entendam uma coisa. Isso me pesa muito, é um peso muito grande que eu tenho por isso. Em nossos dias, as pessoas estão desesperadas por libertação. As pessoas estão desesperadas por transformação. Tem um sentimento muito comum hoje em dia, ele é assim, negado, ele é relativizado, ele é colocado debaixo do tapete, ele é escondido, porque as pessoas têm vergonha de expressar esse sentimento. Mas um sentimento muito forte hoje em dia, que domina muitos corações, é o seguinte, as pessoas estão dizendo assim para elas mesmas, eu não aguento mais ser quem eu sou. Não aguento mais. Eu não aguento mais ser quem eu sou. Vocês não imaginam quanta gente está vivendo debaixo desse tormento. A palavra do Evangelho. Evangelho significa boa notícia. A boa notícia do Evangelho para essas pessoas é a seguinte: você não precisa mais ser quem você é. Você pode se tornar outra pessoa. Você pode nascer de novo pelo poder do Evangelho. E esse nascer de novo significa ter a sua vida completamente liberta e restaurada. Se eu não acreditar nisso, eu desisto de ser cristão hoje. Porque a minha fé cristã vai se tornar mera moralidade, mero, sei lá, né, cosmético. Vocês estão entendendo por que eu comecei citando o milagre da Denise, lá do Rio de Janeiro? Vocês estão entendendo? Eu comecei por ali, queridos e queridas, porque eu quero que vocês acreditem que Deus é capaz de mudar qualquer situação. Deus é capaz de mudar qualquer pessoa. Eu quero que vocês entendam que o novo nascimento é onde Deus pode fazer uma transformação radical na vida de qualquer ser humano, para que essa pessoa caminhe segundo a vontade de Deus e viva plenamente segundo a vontade de Deus. E isso não é uma palavra minha, essa é a palavra do Evangelho. Eu não teria coragem de pregar isso se fosse palavra minha, mas eu prego isso com ousadia, porque esse é o Evangelho de Deus, do reino de Deus, é o poder de Deus que faz isso. Não sou eu que vou transformar ninguém, mas se você se colocar nas mãos de Deus, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar por isso hoje. Eu quero orar por isso hoje. Eu tenho certeza que Deus quer fazer isso. Mas antes ainda, eu quero olhar o último ponto que está aqui nesse texto. A última lição que Paulo nos dá nesse texto que a gente leu. A gente viu que Paulo começou lembrando a gente de quem nós éramos antes do nosso encontro com Jesus. Havia um tempo em que a gente não era diferente das outras pessoas do mundo. Nós vivíamos que nem elas viviam. Mas aí, e esse foi o segundo ponto, alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu foi que Deus entrou na nossa vida, mudou o nosso coração, tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne e a nossa vida mudou. Em terceiro lugar, Paulo agora nos dá a razão pela qual Deus fez isso.
Que razão foi essa? Versículo 7. Tito 3:7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Eu vou ler de novo esse versículo. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Por que Deus quis entrar na nossa vida e mudar a nossa vida? Ele fez isso, gente, para que a gente se tornasse seus herdeiros, para que nós nos tornássemos aqueles que vão herdar a vida eterna. Foi isso. Me permitam citar um outro texto. Esse texto está em Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7. Gálatas 4, de 4 a 7, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo quer dizer o tempo exato, o tempo certo, o tempo de realizar algo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Redimir é o ato de libertar um escravo. Redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Estão entendendo? Nós éramos escravos. Ele veio, Ele entrou na nossa vida e nos redimiu, ou seja, nos deu redenção, nos libertou. E nos libertou para quê? Para que nós nos tornemos a partir de agora seus filhos, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abá, Pai. Abá é uma palavra aramaica, uma expressão infantil para pai. É como uma criança se dirige ao pai, em aramaico. A gente diz aqui, papá, papá, papá. Em aramaico é Abá. O que está acontecendo aqui, gente? E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E Ele, o Espírito de Deus que está no coração de vocês, Ele clama: Abá, Pai. O Espírito Santo que nos foi dado nos ensina a chamar Deus de Pai. E faz isso numa linguagem infantil, porque a gente está começando a aprender isso. Isso aqui é muito bonito, gente. Por que essa palavra infantil é usada? Ela é usada porque a gente só está no comecinho dessa carreira. Nós vamos passar a eternidade inteira crescendo nisso, porque nós vamos nos tornar os filhos e filhas maduros de Deus. Só que nós vamos passar a eternidade inteira crescendo no conhecimento do Pai, e nunca vamos conhecer o Pai totalmente. Vocês estão entendendo que loucura é essa? Por enquanto a gente está chamando o Pai de Abá, porque nós somos todos bebezinhos diante dele ainda. Mas o que é importante é o seguinte: Ele colocou o Espírito dele dentro de nós, e é esse Espírito que nos leva a olhar para Deus e dizer: é meu Pai, é meu Pai. Eu antes estava perdido, eu estava escravizado, mas agora Ele é meu Pai, Ele me adotou. Gente do céu. Assim, diz o texto aqui continuando, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Oh, gente, que coisa louca. Vocês querem aventuras mirabolantes, intergalácticas? Eu estou olhando aqui para os herdeiros e herdeiras do universo. Eu e vocês, herdeiros e herdeiras do universo, estamos inseridos num mover cósmico de Deus, porque a Bíblia diz que um dia todas as coisas vão encontrar sua consumação em Jesus Cristo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu vou estar lá para ver isso, e eu sei que você vai estar lá também. Nós vamos ver isso com esses olhos. Jó diz isso, né? Vê-lo-ei com esses olhos, os meus olhos o verão e não outro. Jó já dizia isso lá atrás, e a gente pode repetir isso hoje. Eu acho que esse texto de Gálatas aqui nem precisa de explicação. A gente vivia longe de Deus, mas porque Ele nos amou, fomos salvos.
fomos regenerados, nascemos de novo. Agora Deus nos adotou como filhos, e a prova disso é que Ele colocou dentro de nós o seu Espírito, e esse Espírito nos leva a chamá-lo de Pai. Não tem muito como explicar essas coisas. A ação do Espírito Santo é inexplicável. Aqui nessa sala, depois de Deus, quem mais conhece, a minha esposa não está aqui hoje, por isso que eu posso falar claramente assim, senão seria ela em primeiro, mas depois de Deus e da minha esposa que não está aqui hoje, quem mais conhece a minha vida é aquele homem que está sentado ali, é o Silas. É ou não é, Silas? O Silas conhece toda a minha vida. O Silas sabe como o meu coração esfriou para Deus. O Silas sabe como depois de ter conhecido a Deus, por muitos anos, já sendo pastor e tudo mais, eu deixei que meu coração esfriasse para Deus, e o Silas sabe quão longe eu fui de Deus. Mas é curioso, porque um dia eu olhei para dentro de mim e vi que eu estava com saudade de Deus. Você sabe quem é que faz esse negócio doido? Quem é que mexe dentro do seu coração e coloca lá dentro dele uma saudade que você nem imaginava, e aquilo de repente cresce e muda você de novo? É Deus quem faz isso. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus age. Deus põe algo no nosso coração, Ele começa uma obra ali dentro, e Ele realiza essa obra, Ele leva essa obra até a sua consumação. O Espírito Santo trouxe meu coração de volta para Deus. E o Espírito Santo, hoje, aqui, Ele está confirmando você, o seu coração. Alguns de vocês estão olhando, estão ouvindo essas palavras, olhando ao redor e pensando: Deus, obrigado, porque eu me reconheço nisso, eu sinto isso, eu sinto esse calor pelo Senhor, esse desejo pelo Senhor, esse amor pelo Senhor. Graças a Deus, por todos aqueles que estão aqui podem dizer isso. Mas assim como alguns de nós podem fazer isso e dizer isso, eu sei também que tem aqueles que estão olhando para a situação e dizendo: Deus, eu não estou sentindo nada, acho que eu nunca senti nada disso, acho que essa história de novo nascimento nunca aconteceu comigo. Será que o Senhor não gosta de mim? É por isso? O Senhor visita um, visita outro, parece que me pula, né? A ação de Deus está vindo assim, pula e vai, pula. Não, Deus não pula ninguém, não. Deus não pula. Mas Deus tem seus tempos, como teve comigo. Às vezes Deus dá corda para a gente, né, Silas? E diz assim: vai, você está querendo fazer besteira, vai. E a gente vai. Só que tem uma hora que Deus diz: chega, agora você volta. E Ele pega e segura a corda. E aí você vê que não tem mais corda. E aí você percebe que não apenas não tem mais corda, mas a corda está te puxando de volta agora. Queridos, a Bíblia diz que Ele coloca limite ao mar. Será que é tão difícil assim colocar limite ao nosso coração? Ele coloca limite ao mar. Ele faz isso. Eu vou terminar. E o que eu queria dizer é que, para todos aqueles que essas palavras que eu falei hoje, eu falei bastante hoje, fizeram sentido, você se reconheceu nelas, eu quero agradecer a Deus por isso, e junto com você eu quero erguer minhas mãos e louvar a Deus pela obra que Ele tem feito na vida de vocês. Vocês não sabem como eu oro por vocês e peço a Deus que faça com que esse fogo nunca se apague aqui. Eu peço a Deus que faça com que esse fogo cresça aqui, e muita gente seja alcançada por essa obra que Deus está fazendo aqui. Mas o meu peso agora, antes da gente poder fazer festa, o meu peso agora é por aqueles que estão se sentindo meio que pulados pela ação de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você ainda não consegue ver o reino, né? Você não consegue entender o sentido dessas coisas. É porque você ainda está perdido. É porque você ainda não se converteu. É porque você ainda não nasceu de novo. E sabe de uma coisa? Não depende de você. Não depende de você nascer de novo. Você está morto. Morto nos seus delitos e pecados. Como é que você vai nascer de novo?
Como é que um morto vai fazer alguma coisa? Qual a esperança então, Rui? Existe. A esperança é: peça a Deus. Você não está aqui por acaso. Se você está aqui, é porque de alguma maneira o Espírito Santo já está te trazendo, a corda já está te puxando. Rui, eu não entendo nada, eu não vejo nada, eu não sinto nada. O desafio que eu lanço para você é o seguinte: peça a Deus. Leve a sério essa palavra de Jesus aqui. Esse é o último texto que eu vou ler hoje. Lucas 11, versículos 11 a 13. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Vocês estão entendendo isso? Vamos ficar em pé. Eu não vou fazer um apelo. Eu não vou fazer um apelo para que você que não sente e tal, levante a sua... Deus age através dessa forma, faz muitas coisas, mas a direção que eu tenho é de não fazer isso agora. Nós vamos orar. E você que sente que nunca teve esse encontro com Deus, você vai fazer a sua própria oração aí no seu coração. Você vai fazer o que Jesus ensinou aqui. Jesus está dizendo: se vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos quando os filhos pedem, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem o pedir. Você tem dúvidas de que se você pedir a Deus, Ele vai te dar um novo coração hoje? Meu querido, está claro na palavra. Depois você vai procurar a gente e vai contar: João Pedro, Lorival, Rui, turma, foi naquele dia que o Espírito Santo fez isso comigo. Em alguns casos, essa obra do Espírito Santo demora mais tempo, porque às vezes as pessoas ainda estão hesitantes, elas não estão acreditando que aquilo de fato vai acontecer. Mas eu desafio você a perseverar, a continuar pedindo a Deus que te dê esse novo coração, porque eu tenho certeza que ou agora, ou amanhã, ou no final da próxima semana, ou durante a conferência, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer essa obra na sua vida. Amém? Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesse momento por todos os meus queridos aqui, que lá no fundo sabem que nunca tiveram um encontro com o Senhor. Eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo faça na vida deles essa obra que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor fez na vida de tantos homens e mulheres, essa obra que só o Senhor pode fazer, de tirar o nosso coração de pedra e colocar em nós um coração de carne, de pegar a nossa vida que está morta para o Senhor e nos fazer viver de novo para o Senhor. Pai, só o Teu Espírito pode fazer isso, e eu peço que o Teu Espírito realize essa obra agora, para a glória do Teu nome, Pai. Faz essa obra, Senhor. O Senhor conhece esses corações, o Senhor conhece os detalhes da vida de cada um, então que o Teu Espírito realize esse trabalho, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma última coisa. Para todos nós, inclusive para esses que agora, ou a partir de agora, estão ganhando de Deus esse novo coração. Nós precisamos viver neste mundo como estrelas no universo, no meio de uma geração depravada e corrompida, brilhando os valores do reino de Deus.
eu vou orar agora para que o poder do Espírito Santo venha sobre vocês e para que vocês tenham capacidade de viver essa vida no dia a dia. Chega de duas vidas, chega de vida dupla, de um jeito na escola e na faculdade, de outro jeito na galera. Chega de ficar dividido o tempo todo. Gente, eu sei o que é ser dividido. A Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz que Deus nos quer inteiros diante dele. Vamos orar por isso agora? Pai, que o teu poder, o poder do teu Espírito venha sobre nós agora. O Senhor sabe, Pai, como nós somos divididos em nós mesmos. O Senhor sabe, Pai, quantas vezes nós não fazemos o que queremos, quantas vezes somos levados por ventos os mais variados. Mas, Pai, o Senhor conhece o nosso coração e sabe que nós queremos viver para o Senhor. Então, Pai, que o teu poder agora venha soldar a nossa vida, venha juntar os pedaços de nossa vida, para que nós sejamos inteiros diante do Senhor. A mesma pessoa aqui na galera, lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, em casa com os pais, a mesma pessoa vivendo uma vida que espelha os valores do teu reino. Pai, nós não podemos fazer isso por nós mesmos, mas capacitados pelo teu Espírito, nós podemos. Então, dá-nos o poder do teu Espírito, envia sobre nós o teu Espírito, para que ele realize essa obra em nós, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe vocês, meus queridos, em nome de Jesus.